Então, finalmente, o Bitcoin superou a sua máxima histórica de 70 mil reais e não para de subir. Será que ele vai bater 100 mil reais ainda nesse ano? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global a gente tem como principal missão ajudar as pessoas a alcançarem a tão sonhada liberdade financeira. E eu acredito que o melhor caminho para você fazer isso é por meio da internacionalização, da construção de um capital de forma global. E quando eu digo isso, eu me refiro a empreender em algum modelo de negócio que seja escalável para além das fronteiras do Brasil. Que você consiga vender aqui dentro sim, é verdade, mas não se limite aqui dentro e consiga vender também lá para fora para ganhar em dólares e em outras moedas fortes. Quando eu falo em internacionalização, eu me refiro também a remeter o dinheiro para fora do Brasil para conseguir acessar as principais bolsas de valores do mundo e provavelmente encontrar melhores oportunidades de investimento do que você encontraria caso ficasse limitado ao nosso território. Quando eu falo em construção de um capital de forma global, eu me refiro também a estratégias de planejamento tributário que envolvem a abertura de empresas offshore, sejam elas sediadas em paraíso fiscal ou não, porque certamente isso aí vai ajudar você a guardar mais dinheiro dentro do seu bolso. Então, cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, que são dicas na realidade que vão te ajudar aí ao seu sucesso financeiro e você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever, porque eu tenho certeza que as nossas dicas elas vão ser muito valiosas aí na sua jornada. Também já clica no botão do sininho que é para receber uma notificação sempre que sair novidade para você aqui no canal. E também, é claro, não deixa de deixar aquele like que é para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E mais, esse vídeo de hoje ele realmente merece um like, porque a gente está falando de um dos assuntos que está entre os mais pedidos aqui no canal, que é Bitcoin e criptomoedas. E cara, realmente faz todo sentido as pessoas pedirem para eu falar mais sobre o Bitcoin. Afinal, essa moeda nada mais é do que um resumo de todos esses princípios que eu acabei de te falar, que são os nossos aqui do canal. Afinal, ela é a offshore do mundo das moedas. Além disso, ela pretende ser, pelo menos, uma reserva de valor com enorme potencial para os investidores e ela também já é uma moeda de circulação global que não tem fronteiras e é completamente descentralizada, o que serve aí para potencializar quem é empreendedor em um negócio sem fronteiras. Só que por outro lado, cara, a gente sabe que o Bitcoin ele é apenas um recém-nascido e embora ele tenha muito potencial de ser alguma coisa muito grande, ele ainda tem muitos desafios para ultrapassar. Por exemplo, como eu falei, o Bitcoin se propõe a ser uma reserva de valor e ele realmente tem todas as qualidades intrínsecas para quem sabe ser a melhor reserva de valor do mundo. Ele é escasso, ele é divisível, ele é intangível e por aí vai. Mas o fato é que para uma reserva de valor se provar como uma boa reserva de valor, ela precisa de décadas, quiçá de séculos de existência, se mostrando eficiente cumprindo esse papel, como é o caso do ouro, por exemplo. E como eu falei, o Bitcoin ainda é um recém-nascido. Ele não se mostrou resiliente a crises. Para ser sincero, diferente do ouro que já enfrentou milhares de crises, o Bitcoin está começando a enfrentar a sua primeira crise só agora, desde quando ele foi criado lá depois da crise de 2008. Então definitivamente ele ainda tem esse desafio. E mais, quanto à questão de funcionar aí como uma moeda para fomentar o empreendedorismo global, ele realmente já tem todas as qualidades técnicas, já tem tecnologia para fazer isso. Só que ele ainda tem o desafio de ser amplamente adotado pelas pessoas, porque não adianta nada ele conseguir fazer isso se as pessoas não começarem a utilizá-lo aí nos seus negócios no dia a dia para transações globais, por exemplo. Não se engane, eu sou um otimista, eu realmente acredito que ele vai vencer todos esses desafios, mas a gente não pode menosprezá-los. Em todo caso, a boa notícia é que a maior parte desses desafios é porque o Bitcoin tem pouco tempo de existência. Isso é bom porque significa que o próprio tempo tratará de resolver isso. O próprio tempo tratará de mostrar que o Bitcoin é uma boa reserva de valor. O próprio tempo servirá para que as pessoas comecem a adotar o Bitcoin aí no seu dia a dia, nas suas compras, nos seus negócios. Um dia eu acredito que isso vai acontecer. E hoje, antes disso acontecer, eu já consigo ver que o Bitcoin tem toda uma genialidade.
ele não é um ancião como o ouro, mas na época que o ouro era só um recém-nascido, com certeza ele não tinha todas essas características intrínsecas que o Bitcoin se propõe. Então dá 100 anos para essa criptomoeda que eu tenho certeza que ela vai se provar, quem sabe, uma boa alternativa ao ouro amplamente adotada pelas futuras gerações. Mas enfim, eu já falei sobre todas essas características em um outro vídeo, falei mais detalhadamente. Eu vou deixar no izinho então, para que você possa conferir, porque eu não vou mais me alongar no vídeo de hoje não. E bem, a minha ideia aqui agora então é a gente analisar um pouco essa alta que o Bitcoin tem apresentado nesses últimos dias. Para quem não está por dentro, como você pode ver nesse gráfico aqui, o preço do Bitcoin em reais acabou de superar a máxima que ele tinha feito lá em 2017. Veja que desde o início desse ano até hoje, ele já subiu 145% em relação ao real, o que definitivamente é algo que me deixa, que me deixa muito feliz. E mais, se a gente for ver pela perspectiva da análise técnica, a gente vai ver que essa alta do Bitcoin de agora, ela se diferencia daquela alta que ele teve lá em 2017, porque naquela ocasião, ao menos na minha perspectiva, o preço do Bitcoin ele estava caro, ele estava esticado. Só que agora, agora é diferente. Eu acredito que o preço ele está bastante razoável. Esse gráfico que está aí na tela se chama gráfico arco-íris e ele busca fazer uma projeção aí de qual que é o range de preços que o Bitcoin tende a permanecer nos próximos anos. Sendo que quanto mais perto do azul, mais seguro é para comprar. E quanto mais perto do vermelho, mais perigoso. E essa projeção ela foi feita lá em 2014. Veja como ela foi assustadoramente assertiva aí desde então. O Bitcoin sempre ficou dentro dessa faixa de preços, desse range que ela se propôs a calcular. E sempre foi mais seguro comprar quando ele estava aqui embaixo do que quando ele estava lá em cima. E sob a ótica da análise fundamentalista, por sua vez, eu também entendo que hoje o Bitcoin está custando 70 mil reais. É algo bastante plausível, sim. E eu digo isso não apenas pelo fato de que os bancos centrais estão imprimindo dinheiro adoidadamente, como também pelo fato de que a rede do Bitcoin, a blockchain, ela já está mais robusta e já tem diversas tecnologias que estão sendo criadas em cima dela e também para utilizá-la aí com uma melhor performance, diversos serviços para o pessoal aí que gosta de Bitcoin. E para você ter uma ideia de se o preço do Bitcoin está justo ou não, um dos modelos matemáticos que você pode usar para mensurar é o do Stock to Flow, ou taxa de escassez, se a gente for traduzir para português. Esse é um modelo matemático que já existe há muito tempo. Ele era e continua sendo muito utilizado aí para medir as commodities não renováveis, para fazer uma projeção de qual que é a tendência do preço dessas commodities, tal qual o ouro e a prata, por exemplo. E esse modelo sempre funcionou bem para esse tipo de ativo. E quando você aplica ele no Bitcoin, você vê que ele funciona também assustadoramente bem. Esse modelo demonstra que sempre que tem um halving do Bitcoin, que para quem não sabe é um evento que torna a mineração de Bitcoin mais difícil e aumenta a escassez da moeda, sempre que tem esse evento, o Bitcoin sobe de degrau, como você pode ver nessas setas verdes aqui, que indicam todas as vezes que teve um halving. Veja que o preço também dispara. E no caso, a gente teve um halving aqui em 2020, faz pouco tempo, foi no começo desse ano. Então, pelo modelo Stock to Flow, já era esperado que o Bitcoin reagisse a esse halving e começasse a subir. E mais, é esperado que ele suba até para outro patamar aí nos próximos meses. Agora, se você for para o gráfico do Bitcoin em dólares, aí você vai ver que ele também teve uma alta nos últimos meses. Mas essa alta, ela não foi tão expressiva assim. Veja aqui que desde o início desse ano até hoje, o Bitcoin subiu cerca de 88% em relação ao dólar. Isso realmente é algo muito expressivo. Mas, em reais a gente viu que subiu 145%. 88%, então, é apenas um pouco mais do que a metade do que subiu em reais. Além disso, enquanto em reais o Bitcoin já rompeu o topo histórico, em dólares ele ainda está a uns 40% de distância aí de alcançar a sua máxima histórica. Para ser sincero, até agora o Bitcoin só rompeu o seu topo histórico em relação àquelas moedas mais fracas aí do cenário mundial.
tal qual o peso argentino, por exemplo, e agora o real. Veja que em relação ao euro, o Bitcoin também está longe de romper o topo histórico. E em relação ao iene japonês, também ainda tem um bom caminho a percorrer. Então, como você pode ver, o Bitcoin ele realmente tem se valorizado no mundo inteiro aí nos últimos meses. Diga-se de passagem, eu até acho isso previsível, considerando que ele é um ativo que se propõe a ser antifrágil e a valorizar nesses momentos de hiperinflação como esse de agora que a gente está vivendo. Só que, cara, em relação a romper topo histórico, aí não é o Bitcoin que está rompendo o topo histórico, não. Em realidade, é o real que está rompendo aí a sua mínima histórica. E qual será que é o motivo disso? Será que o Bitcoin está tão caro aqui no Brasil porque o pessoal ficou empolgado com a notícia de que a Junta Comercial de São Paulo passou a aceitar que empresas integralizem capital social com Bitcoin? Ou será que é porque a nossa economia está fraca e, consequentemente, a nossa moeda está fraca também? Bem, eu fico com a segunda opção, até porque, como vocês já sabem, o real ele tem tomado uma surra de todas as outras moedas do mundo em 2020. Tem sido a moeda com pior performance e está disparado em último lugar. Se você for pegar o desempenho do dólar em relação ao real, você vai ver que ele já subiu 41%. E se você for pegar o euro em relação ao real, você vai ver que ele já subiu mais de 47%, cara. Nossa moeda realmente está ficando para trás. Mas, cara, isso provavelmente você já sabia. O que talvez você ainda não tinha conhecimento é que o real também tem apanhado de países emergentes. Esse gráfico aqui mostra o real em relação ao peso chileno. Veja que a nossa moeda já caiu quase 30% desde o topo lá em novembro de 2019. E só nesse ano foi cerca de 25% de queda. Já esse outro gráfico aqui é a relação do peso peruano. Só que ele é ao contrário. Ele não mostra quanto que o real caiu em relação ao peso peruano, mas quanto que o peso peruano performou em relação ao real. E é por isso que o gráfico está subindo. E veja que nesse ano está acumulado uma alta de quase 30%. Mas que no auge dessa alta, ele já chegou a bater 41% de apreciação do peso peruano em relação ao real. E cara, um dos destinos preferidos dos brasileiros sempre foi ir para o Peru. Sem trocadilhos, cara, o brasileiro sempre gostou muito de conhecer Machu Picchu e as outras belas cidades daquele país, principalmente pelo fato de que a moeda deles lá, ela era bastante acessível para nós. Era uma viagem relativamente barata, que a gente conseguia fazer sem desembolsar muito dinheiro. Só que, cara, o Peru tá subindo. Tá subindo 30 centímetros, quer dizer, 30% na frente dos brasileiros. E isso aí tá começando a se tornar coisa do passado. E, cara, não é só o real que tem se desvalorizado, não. A nossa bolsa de valores também tá caindo. Se você for olhar ela em dólares, ela é a que teve a pior performance entre todas as bolsas aí no ano de 2020. A gente ficou atrás do México, ficou atrás da Colômbia, ficou atrás do Chile e por aí vai. E o mais instigante disso, cara, é que isso não é algo usual. Em regra, o Brasil ele anda meio que junto com essas outras economias emergentes. Só que dessa vez a gente tá ficando para trás. E provavelmente isso está acontecendo por causa da nossa crise política, da nossa crise nas contas públicas. As contas públicas do Brasil elas já estavam aí bem enforcadas já antes desse problema do lockdown. E aí, pelo menos naquela época, o governo ele estava com uma austeridade fiscal e ele estava até que conseguindo arrumar a casa. Só que aí depois que veio todo esse problema de agora, aí, cara, o governo meio que jogou a toalha e não só parou com essa austeridade fiscal, como começou a gastar que nem como se fosse um país desenvolvido. E além de ter aumentado os gastos, também diminuiu a arrecadação. Isso significa que a nossa situação ela ficou ainda pior do que ela já estava. Veja aqui o que o Thomas Favaro, o diretor da Control Risks, tem a dizer sobre isso. Segundo ele, a dívida do Brasil já beira 90% do nosso PIB e ela vai bater 100% cedo ou tarde. Enquanto isso, o Chile e o Peru, ele tem dívidas de cerca de 30% do PIB apenas e eles devem ir para 40% nesse ano. Ou seja, o cenário fiscal deles também piorou, mas está bem mais confortável do que o nosso.
E quando você tem esse tipo de passivo que o Brasil tem, 100% do PIB comprometido com dívida, o efeito da perda de confiança do investidor no nosso país é ainda maior. Em outras palavras, o gringo tem trocado o carnaval, que é a Bolsa de Valores brasileiras, por países sérios como o Peru. O Brasil não tem feito o seu dever de casa e a consequência disso é que a nossa bolsa está caindo e que o real está se desvalorizando também, seja em relação aos dólares, aos euros, aos pesos chilenos ou mesmo aos bitcoins. Então sim, o Bitcoin ele tem o seu mérito por essa alta recente que nós tivemos agora. Mas mais do que isso, é o real que tem o seu demérito pela sua baixa. A gente está caindo e está batendo as nossas mínimas históricas, ao menos em termos nominais, aí, em valores absolutos. Até porque se a gente for olhar em valores reais aí corrigidos, na realidade o dólar já teve até mais baixo que isso. E para ele bater a sua alta nas mesmas condições que ele bateu lá no governo Lula, que foi quando estava mais distorcido, no início do governo dele, que ele tinha acabado de ser eleito, aí a gente teria que estar batendo quase que R$9 agora. Eu já expliquei melhor como que é esse raciocínio naquele vídeo chamado Qual que é o preço justo do dólar? Será que vai bater R$10? Eu vou deixar esse vídeo aqui no izinho para que você possa conferi-lo também. E sabe qual que é a lição que a gente pode tirar de tudo isso? Você adivinhou, diversificar e internacionalizar é imprescindível em cenários como esse. A gente já tem o nosso salário em reais, já vai ter a nossa aposentadoria em reais, já tem toda a nossa família ganhando também em reais, os nossos bens estão todos em reais. Então o mínimo que a gente precisa fazer é tentar diversificar para fora do país para mitigar os riscos dessa nossa moeda. A gente tem bons motivos para fazer isso, como você acabou de ver. E para fechar, então, vamos responder a pergunta do início do vídeo. Será que o Bitcoin consegue bater R$100 mil ainda em 2020? E cara, não tem como prever o futuro, mas se eu fosse chutar, o meu palpite é que tem como ele bater R$100 mil sim. Até porque para ele conseguir fazer isso, o Bitcoin em dólares e nas outras demais moedas, ele não vai nem precisar romper o seu topo histórico. Se ele estiver batendo ali os seus $18 mil em média, aqui já vai estar R$100 mil. E considerando que o real tem essa tendência de se desvalorizar, a gente tem uma outra variável que ajuda o Bitcoin a subir. E se ele não bater ainda em 2020, eu continuo otimista com o desempenho, com a performance dessa criptomoeda, e eu sei que é só questão de tempo para ele chegar lá.